fez uma péssima indicação na PGR, fez péssimas indicações para o Supremo Tribunal Federal, isso culminou, essas indicações horríveis ao Supremo Tribunal Federal culminou na volta dos direitos políticos do Lula podendo disputar a eleição e Lula presidente da República. E na indicação à Procuradoria-Geral da República, isso culminou no fim do combate à corrupção no Brasil. O MBL fez oposição ao governo Bolsonaro e tu é parte do MBL, né, um dos coordenadores aí. E vocês prejudicaram né, vocês ficaram lá no isentão, né? Imagina. E vocês contribuíram para a vitória do Lula. Imagina. Contribuíram com certeza. Eu queria que tu falasse um pouco por que o MBL, que na minha opinião é um movimento pró-Brasil, né, ajudou a eleger o Lula. Primeiro que é mentira essa afirmação, né? O MBL não ajudou a eleger o Lula, né? Quem ajudou a eleger o Lula foi o Jair Messias Bolsonaro. Basta ver que o Lula foi solto por uma mudança no entendimento jurídico. Acho que todo mundo que está aqui acredita que o Lula deveria estar na cadeia ainda. Teve uma mudança no entendimento jurídico, onde o processo dele saiu do Paraná, da vara de Curitiba, onde todo mundo sabe que é onde estava a Lava Jato. O processo dele voltou para Brasília e quando foi para Brasília, onde não deveria ser, prescreveu porque ele era idoso. Por conta disso, dessa mudança bizarra no ordenamento jurídico, Lula foi solto, mas seria solto sem direito político. Teve uma votação no Supremo Tribunal Federal, onde seria avaliado se o Lula solto teria direito político ou não, e todo mundo acha, né? Eu julgo. A maioria do Brasil acha que o Lula não deveria nem estar solto, nem deveria estar com direito político. O Lula foi solto por conta de um voto, o voto de Minerva. E o voto de Minerva foi dado pelo atual ministro Cássio Nunes Marques, indicado por Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, se o Lula está com direito político podendo disputar a eleição, não foi o Movimento Brasil Livre que indicou o Cássio Nunes Marques e ainda digo mais, o MBL fez de tudo para ser contrário a essa indicação, porque a gente sabe que essa indicação veio por conta do Toffoli, que na época era o presidente do Supremo Tribunal Federal, e veio por conta do acordo, naquela época, do Jair Bolsonaro com o Centrão. Ou seja, se o Lula teve direito político, a culpa foi de uma indicação ruim do Jair Messias Bolsonaro, e a gente sabe que boa parte da classe, da elite do bolsonarismo, o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, defendia a tese de que Lula solto faria bem ao Jair Messias Bolsonaro. E a gente pode dizer que até fez bem no sentido. Bolsonaro teve mais votos em 2022 do que teve votos em 2018, mesmo com pandemia, mesmo com todos os problemas que teve na gestão. Mas o que a cúpula do bolsonarismo não previa era que o Lula poderia vencer as eleições, fazendo acordos ali, inclusive com o Geraldo Alckmin de vice, com tudo, né, um grande acordão, para que o Lula vencesse a eleição. Ou seja, não foi o Movimento Brasil Livre que deu direito político ao Lula. Se dependesse do MBL, Lula estaria preso e sem direito político. Se dependesse da cúpula do Movimento Brasil, da cúpula do bolsonarismo, Lula estaria solto e disputando com o Bolsonaro para, nas palavras de Eduardo Bolsonaro, reavivar o sentimento de antipetismo do brasileiro. Reavivou o sentimento de antipetismo, mas também reavivou um pedaço do Brasil que estava farto das traições de que Jair Messias Bolsonaro fez com o seu próprio povo, né? Muita gente culpa, por exemplo, o Nordeste pela vitória do Lula. Evidentemente, ele ganhou lá também. Só que o Bolsonaro teve mais votos no Nordeste em 2022 do que em 2018. Onde o Bolsonaro perdeu essa votação foi no Sul-Sudeste, ou seja, pessoas que votaram no Bolsonaro em 2018 não votaram nele em 2022. E aí não dá pra culpar o Movimento Brasil Livre, tem que culpar Jair Messias Bolsonaro e a cúpula do bolsonarismo que traiu boa parte das propostas que fizeram ele ser eleito em 2018. Quais foram os maiores erros do Bolsonaro no governo, na sua opinião? Os maiores erros do governo Bolsonaro, acho que eu vou focar principalmente no combate à corrupção. Né? Ele colocou, por exemplo, na Procuradoria-Geral da República um PGR que é assumidamente petista, que era o Augusto Aras, um sujeito que deu festa para o José Dirceu, um sujeito que elogiava toda a cúpula do PT, um sujeito que tinha a frase dele elogiando o Che Guevara e um sujeito que tinha artigos e artigos dizendo o quão mal a Operação Lava Jato fez ao Brasil. O Bolsonaro colocou um sujeito anti-Lava Jato para cuidar justamente de Lava Jato. Qual foi o que aconteceu? E acabou com a Lava Jato, nas frases dele mesmo. Certa vez o Augusto Aras, já procurador-geral da República, indicado por Bolsonaro, foi perguntado: você vai acabar com a Lava Jato? A resposta dele foi: eu já acabei. E depois da indicação de Augusto Aras, nenhum político brasileiro foi preso por corrupção. Nenhum. Teve Gabriel Monteiro foi preso, não foi corrupção. Aquela outra lá, deputada federal, que supostamente matou o marido, foi preso sem corrupção. Daniel Silveira foi preso sem corrupção. Nenhum político brasileiro, depois da indicação do Bolsonaro, a Procuradoria-Geral da República colocou um petista na PGR, foi preso por corrupção. Desmantelou o combate à corrupção do Brasil. Isso aí, gente, é um absurdo. Além das indicações dele ao Supremo Tribunal Federal, que os dois são ruins. Hoje eu vejo, por exemplo, boa parte dos políticos bolsonaristas criticando o Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro indicou 2. São bons ministros, dão votos técnicos, fazem
desculpa, fazem um contraponto aos outros ministros indicados pelo PT ou são tudo parte do mesmo sistema do Supremo Tribunal Federal? São iguais. São iguais. Ou seja, então hoje a gente vê, por exemplo, essa semana teve aquela decisão esdrúxula do ministro Gilmar Mendes, onde ele anulou todas as condenações e todas as provas do Zé Dirceu. Todo mundo da direita fica abismado. Como tudo isso começou? Com o fim da Lava Jato, e quem acabou com a Lava Jato foi o Bolsonaro indicando, para combater a corrupção, um sujeito que era contra a Operação Lava Jato. Se for mentira alguma coisa que eu disse, é só me corrigir. Que independente da crítica que as pessoas podem ter ao Movimento Brasil Livre, e ao movimento está no debate público, pode sofrer críticas, não dá para dizer que o trabalho dos nossos parlamentares não são ótimos e não geralmente beiram como os melhores parlamentares desses quadros. Não sendo, para a presidência de 2006, um quadro do Movimento Brasil Livre, dos nomes que estão aí no debate público, acho que o governador Tarcísio é o melhor nome para ser presidente da República, faz um trabalho sensacional como governador, a gente pode entrar em governo Tarcísio mais para frente também, mas os nomes colocados, acho que é o melhor nome possível. Tem um filme famoso que fala: o sistema é foda, parceiro. Ele se reorganiza, ele cria novas lideranças e o negócio nunca acaba. Esse filme aí foi o filme mais assistido no Brasil, né, nos últimos anos. É um sucesso absoluto de bilheteria. E parece que tudo que faz sucesso retrata fielmente a realidade. Como é que o Brasil sai do sistema? O sistema é foda, parceiro. Uma curiosidade sobre esse filme, com a Tropa de Elite, né, é que o filme todo é feito para criticar o sistema, né? O Capitão Nascimento, na época, era feito para falar ainda mais mal do BOPE, ainda mais mal do policial, é para a população sentir raiva do Capitão Nascimento e ficar do lado, por exemplo, daquele cara dos direitos humanos. Só que a população se apaixonou pelo Capitão Nascimento, gostou muito do trabalho dele e sentiu raiva daqueles caras lá que ficavam fumando maconha nas universidades, daqueles diálogos lá. A população ficou do lado do Matias lá. Então, esse filme foi feito para criticar a polícia e para endeusar o pessoal de direitos humanos, só que teve o efeito oposto, né? Mostrando o descolamento da realidade dessa classe também, de elite de esquerda no geral, com a população. Sobre o sistema, o Ferri, tem uma frase do Martin Luther King que eu gosto muito, inclusive repostei nas minhas redes sociais, que ela fala: eu não me surpreendo com o barulho dos maus, o que me surpreende é o silêncio dos bons. E é isso que passa muito na mentalidade minha, do MBL, dos meus colegas de movimento. Vai ter gente ruim na política, com certeza. E o normal é que seja assim. O Ferri mesmo falou dos incentivos negativos que a gente tem, o normal é que seja assim. O que é novidade e o que é que tem que ser feito é colocar cada vez mais gente boa na política brasileira. Colocar gente que tem ali ideal, que tem valor, que tem ideia, que tem honra, que tem caráter para não se corromper, para fazer o bem para a política brasileira. Ou seja, o sistema é foda, mas se a população de bem não se levantar e não eleger boas pessoas, aí o sistema vai reinar, não vai ter vácuo de poder.